Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos agora dar início à nossa segunda sessão ordinária do ano de 2024, aqui com a presença do conselheiro Guilherme na sala de sessões. Bom dia. Eu, conselheira Josiane, na presidência, conselheira Regina, por vídeo, conselheiro Nilson também por vídeo, e a procuradora do Estado, a doutora Bianca Ormandes, também participando por videoconferência nesta sessão. Com presença também do doutor Paulo Arthur, que aqui representa a empresa Estaleiro Rio Maguari. Todos bem-vindos e vamos dar início à nossa sessão com o primeiro item da pauta, que é a análise dos recursos de ofício 20.413 e 20.415, a empresa Estaleiro Rio Maguari, processos de relatoria do conselheiro Guilherme Melo, com parecer nos autos do procurador do Estado, doutor José Galhardo. Peço, por favor, ao conselheiro relator, Guilherme, a leitura do relatório e esclarecendo se é possível fazer a análise em conjunto dos dois recursos. Por favor, conselheiro Guilherme. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros, doutor advogado representante da empresa. Também saúdo a procuradora, doutora Bianca Ormandes. Sim, é possível a gente analisar em conjunto os dois casos. Trata-se de dois casos muito semelhantes, mas muito semelhantes mesmo, e a análise pode ser feita em conjunto. Vou partir agora para o início do relatório. O processo paradigma vai ser o 20.413, de ofício. O AIF é o 01202051001387-9. Contra a empresa foi lavrado auto de infração de notificação fiscal em 19/11/2020, em virtude de o contribuinte deixar de recolher ICMS resultante da operação não escriturada em livros fiscais. Tratando-se da matéria de direito, o contribuinte alega estar abrangido pela isenção decorrente da Lei 94/897, em seu artigo 11, parágrafo 9º, que reza: a construção, a conservação, a modernização e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas serão, para todos os efeitos legais e fiscais, equiparados às operações de exportação. Apesar do cumprimento dos requisitos para a concessão do benefício perante a Receita Federal do Brasil, é vedado à União, através da infringência do artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal, conceder isenção heterônoma de tributos dos quais a competência tributária institucional seja concedida aos Estados e ao DF. Melhor regra diz que competência para instituir ou destituir de tributos os contribuintes de determinado território é daquele a quem a Constituição concedeu o poder de tributar. A possibilidade de infringência excepcional do princípio vedativo imposto pelo artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal vem de interpretação jurisprudencial do STF, através do recurso extraordinário 543943, que reza que, excepcionalmente, no caso de atuação se restringe a atuações como sujeito de direito internacional público através de acordos de tratados internacionais. Neste caso, a União falaria como República Federativa do Brasil, e não somente como ente tributante da União. No caso em tela, a lei é mera regulamentação do artigo 178, que trata da ordenação do transporte aquaviário que a União dispõe como ente federado. A legislação estadual, no seu anexo 2º do RICMS, artigo 25, traz no seu parágrafo 1º, inciso 2, o requisito condicional da efetiva exportação. Não tendo sido comprovada a efetiva exportação e tendo a suposta legislação isentiva a abrangência unicamente dos tributos de competência da Receita Federal do Brasil, para todos os efeitos legais e fiscais desta. Conforme a explanação supra, procedemos ao lançamento do crédito tributário referente ao ICMS resultante da operação de importação, objeto desta ordem de serviço, conforme a legislação estadual. A base de cálculo do ICMS de importação é aquela resultante da combinação do artigo 23, inciso 4, 23, parágrafo 1º, 32 e 34 do RICMS, e a alíquota utilizada, não tendo sendo associado o NCM a nenhum outro benefício fiscal previsto no anexo 2 do RICMS. É a alíquota genérica
de 17%. A base de cálculo, valor da importação mais imposto de importação, mais imposto de produtos industrializados, mais PIS, mais COFINS, mais Siscomex, mais ICMS por dentro. É igual a R$ 211.926,69, dividido por 0,83, dá R$ 255.333,36, sendo o ICMS devido à aplicação de alíquota de 17% desse valor. Infringência capitulada no artigo 151, inciso 3, 178 da Constituição Federal, combinado com o artigo 54, inciso 1, 55, inciso 2, 63, inciso 2, 65 da Lei Estadual 5.530, combinado com o artigo 2º, inciso 10, 20, inciso 7, 23, parágrafo 1º, 32, 34, 25, parágrafo 1º, inciso 2 do anexo 2 do RITMES, aprovado pelo decreto 4676. A penalidade aplicada do artigo 78, inciso 1, a linha C, da Lei 5.530, multa de 80% do valor do imposto. O sujeito passivo notificado do AINF pelo domicílio eletrônico do contribuinte em 27 de 11 de 2020, em sede de impugnação, alegou em síntese que o AINF teria sido lavrado segundo o entendimento de que a isenção utilizada pelo sujeito passivo seria inconstitucional, não sendo a autoridade lançadora competente para efetuar tal análise. A impugnante cumpre os requisitos legais para a utilização do drawback, não sendo devido o ICMS exigido. Os atos foram então baixados em diligência para que a fiscalização complementasse a capitulação e apresentasse prova da não escrituração dos documentos fiscais nos livros fiscais do contribuinte. Em sua resposta, a fiscalização esclarece que o questionamento feito pelo julgador singular versaria sobre matéria de direito, persistindo a infração independentemente da comprovação da não escrituração dos documentos por parte do sujeito passivo, uma vez que todos os requisitos necessários para a validade do ato administrativo foram preenchidos. Cientificado do resultado da diligência, o sujeito passivo se manifesta novamente, apresentando os seguintes argumentos. O sujeito passivo fabrica embarcações fazendo jus ao regime de drawback, usufruindo da isenção concedida desta forma. A construção de embarcações é equiparada à exportação, segundo o entendimento do artigo 11, parágrafo 9 da Lei 9432 de 97, cumprindo todos os requisitos para o usufruir do benefício do drawback. A atualização monetária utilizada no lançamento é superior à aplicada pela União e a multa aplicada seria confiscatória do recurso de ofício. A julgadoria de primeira instância decidiu então pela improcedência do AINF, declarando indevido o crédito tributário sobre as seguintes argumentações. O sujeito passivo não comprova a efetiva exportação das embarcações, não atendendo aos requisitos necessários para se fazer jus à desoneração fornecida pelo drawback. Apesar de haver jurisprudência a respeito da fixação de correções monetárias serem limitadas aos índices federais, o sujeito passivo não logra êxito em comprovar tal alegação com relação aos no presente lançamento. A multa teria sido aplicada nos limites estabelecidos pela legislação. Apesar do que foi abordado, a hipótese descrita pela fiscalização não se sustenta, uma vez que as operações foram escrituradas pelo contribuinte em seu livro de registro de entrada. Diferentemente do que foi alegado pela autoridade lançadora, há necessidade de harmonia entre a descrição da ocorrência, capitulação legal e os documentos probatórios. Os autos foram então direcionados a esse tarde e posteriormente encaminhados à Procuradoria do Estado. A Procuradoria do Estado, representada pelo ilustre procurador Dr. José Galhardo Martins Carvalho, teceu parecer no sentido de conhecer e improver o presente recurso. É o relatório, presidente. Obrigada, conselheiro Guilherme. Lembrando que os conselheiros receberam previamente os relatórios, para conhecimento dos processos em discussão. Tivemos um probleminha agora com o link da doutora Bianca, procuradora do Estado, caiu aqui, não está conseguindo ingressar. A gente já está tentando aqui, o Márcio, que está secretaria da nossa sessão, já encaminhou novamente o link para ela, então, em que ela
possa acessar novamente. E assim que possível, ela entrará na sessão. Conforme relato do conselheiro relator, houve manifestação dos autos do doutor José Galhardo, procurador do Estado, e análise dos autos entenderam que houve erro na descrição dos fatos e, assim, a incompatibilidade entre os fatos infracionais descritos no auto de infração e os fatos infracionais indicados nas provas de auditoria, caracterizando o erro material insanável, tendo como consequência jurídica a improcedência do auto de infração por ofensa ao artigo 146 do CTN. Assim, ele opina pelo conhecimento do recurso de ofício do tal improvimento. Estamos com a presença do doutor Paulo Arthur, representante da empresa, mas como se trata de um recurso de ofício, regimentalmente não há sustentação oral, tá, doutor Paulo, registrando que nós recebemos memoriais do escritório e serão juntados aos autos em relação ao que é discutido nos recursos, e a empresa suscita, inclusive, se superada a questão preliminar, foi analisada em primeira instância para declarar improcedência pela infração, que pudesse ser analisado mérito, né, e a empresa sustenta suas razões em relação a isso. Bem, mas estamos diante de um recurso de ofício. Eu gostaria de novamente ouvir o conselheiro relator, se tem algumas informações adicionais, além do que já foi trazido no relatório, para que a gente possa iniciar o debate. Obrigado, presidente. Eu procurei abordar assim, os pontos-chave do processo, do relatório, mas eu gostaria de trazer aqui a informação de que, e eu postei isso no meu voto, o julgamento de primeira instância, ele indica o motivo e a causa da improcedência e o objeto do recurso de ofício, que seria aquele motivo da improcedência, mas ele trouxe também, eu gostaria de observar que ele rebateu os outros argumentos do sujeito passivo, e eu entendo que o julgador singular fez isso, porque caso essa decisão fosse revertida, o que não necessariamente seria o caso aqui nessa sessão de hoje, não houvesse qualquer cessamento de direito de defesa e supressão de instância. Por isso que eu saliento aos senhores conselheiros que, na sequência que eu montei o relatório, lá para trazer os argumentos do sujeito passivo sendo rebatidos e uma conclusão da improcedência, o porquê da improcedência do auto de infração, apesar de ter rebatido os argumentos do sujeito passivo, caso houvesse, mais uma vez, um conhecimento de provimento desse recurso, não houvesse a supressão de instância, não pudesse gerar uma nulidade que eventualmente macularia um recurso de reconsideração do sujeito passivo. Ok? O ponto-chave do processo versa no termo de que a descrição abrange indica que as mercadorias, as notas fiscais não teriam sido escrituradas. O 78, inciso 1, a linha C, diz que deixar de recolher imposto resultante da operação de prestação não escriturada em livro fiscal. Durante a diligência, a autoridade lançadora apresentou os livros fiscais do sujeito passivo e teceu um comentário que, da minha parte, eu não concordo, de que, independente de escriturado ou não, isso não faria diferença para a autuação, porque haveria o não recolhimento do ICMS. Eu comparto do princípio de que deve haver harmonia entre a descrição da ocorrência, a capitulação legal, a penalidade aplicada e as provas apostadas nos autos, que foram objeto daquele lançamento. Eu entendo que tem que se ter essa harmonia, e eu entendo sim que é importante que, uma vez que está descrito que aquele documento não foi escriturado e por isso está gerando uma cobrança de ICMS com base nisso,
Uma vez que não há a comprovação, para mim é um caso de falta de provas. No voto, eu caminho desse sentido, de que o auto seria improcedente por falta de provas, uma vez que a autoridade lançadora não logrou êxito em comprovar que as mercadorias não estariam escrituradas. Não vou trazer, não trouxe aqui no voto o maior aprofundamento do drawback, até porque eu entendi que não era objeto do recurso de ofício. O objeto era único exclusivamente falta de provas. O julgador singular não trouxe esse termo claramente no voto dele. Mas, para mim, é uma questão de mérito, e, para mim, tentando simplificar o nosso trabalho aqui, eu encaminho, já antecipando algum entendimento de que deve haver uma harmonia entre a descrição de ocorrência, capitulação legal e as provas acostadas. Uma vez que um desses itens não está em harmonia, e pela Lei 6182 seria um vício impossível de ser saneado em uma diligência, como o caso das provas estarem erradas, eu entendo que o auto seria improcedente. Alguma dúvida? Obrigada, conselheiro Guilherme. Conselheira Regina, tem alguma consideração, alguma dúvida? Não, presidente. Eu compreendi completamente o relatório. Obrigada, conselheira Regina. Conselheiro Nilson, alguma consideração? Compreendi, presidente. Ok. Obrigada, conselheiro Nilson. Como o conselheiro relator bem mencionou, o julgamento de primeira instância, ele traz uma fundamentação extensa em relação ao que verificou dos autos, houve, inclusive, uma diligência, e o texto da diligência ele também é bem aprofundado, no sentido de que sejam prestados pela autoridade autuante esclarecimentos a respeito dos fatos, né, essa dúvida inicial sobre se as operações estavam ou não estavam escrituradas, ela é crucial para o desfecho em relação à análise do processo, e ficou claramente demonstrado que houve a escrituração e que a tentativa trazida pela fiscalização, né, de descrever uma ocorrência do sujeito passivo que implicasse em falta de recolhimento do ICMS não foi comprovada, né? Então, não havendo comprovação do ilícito tributário, não há como se manter a exigência. Então, não precisa nem entrar, como disse o conselheiro relator, nas questões de mérito trazidas em relação ao drawback, às operações da empresa, em relação a esse período objeto da atuação, em relação a esse auto de infração. Não havendo dúvidas em relação ao processo, a gente pode encaminhar ao voto do conselheiro relator. Eu peço, por favor, conselheiro Guilherme, que eu queira seu voto. Presidente, se vocês quiserem, eu posso, não voto curto, eu posso fazer a leitura completa ou posso fazer somente no dispositivo. Pode ser na parte dispositiva, conselheiro. Se achar que tem alguma questão trazida aí que não foi explicitada aqui durante a discussão, mas se não, pode ficar a parte dispositiva. Sendo assim, aqueles documentos não seriam suficientes para comprovar a infração, resultando na improcedência do lançamento por falta de provas. Por se tratar de questão de mérito, e não havendo a possibilidade de mérito em favor do sujeito passivo, não haveria por que analisar quaisquer outros aspectos de formalidade do lançamento, ratificando a decisão do julgador singular que declarou a improcedência do AINF. Visto isso, entende-se como correta a decisão singular que decidiu pela improcedência do AINF, e nesses termos voto pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício. É como eu voto, presidente. Obrigada, conselheiro Guilherme. Lembrando que nós estamos fazendo julgamento em bloco em relação aos recursos de 204.13 e 204.15. O conselheiro Guilherme votou pelo conhecimento e improvimento dos recursos de ofício. Eu acompanho o voto do conselheiro relator, no mesmo sentido. Pergunto ao conselheiro Nilson como vota. Eu acompanho o voto do conselheiro relator. Obrigada, conselheiro Nilson. Conselheira Regina, como vota?
Eu acompanho o Eu voto. acompanho o voto da deputada. Obrigada, conselheira Regina. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e improvimento dos recursos de ofício 20.413 e 20.415. Pergunta ao conselheiro relator se trouxe a emenda para a leitura. Trouxe sim, presidente. Pode fazer a leitura, conselheiro. Emenda. ICMS, não recolhimento, obrigações não escrituradas, falta de prova. 1. A conduta infracional descrita na ocorrência deve guardar relação e harmonia para com a capitulação legal e as provas que demonstrem a hipótese de incidência. 2. A não demonstração da ocorrência pelas provas juntadas às autos importa em improcedência do lançamento de ofício. 3. Correta decisão singular que declara improcedência do lançamento que não postua devida comprovação. 4. Recurso conhecido e improvido. Obrigada, conselheiro Guilherme. Conselheira Regina, conselheiro Nilson, conseguem visualizar? O Márcio conseguiu aqui compartilhar. Simples. Tem alguma sugestão de ajuste? Não tenho nada a acrescentar. Também não, presidente. Ok. Ok, então temos a leitura e aprovação das duas emendas relativas aos recursos julgados, informando ao representante da empresa e na forma regimental, essa decisão terá a publicação no Diário Oficial do Estado, apenas da emenda, essa que foi lida agora, tá? Que é o resumo da decisão. O acordo na íntegra com a fundamentação do voto do conselheiro relator será encaminhado à empresa, provavelmente via eletrônica, isso aí é um procedimento de secretaria. Bem, a partir daí, na forma regimental, a Procuradoria-Geral do Estado ainda teria uma possibilidade de ingressar com um recurso de revisão, se entender cabível, mas decorrido esse prazo, a decisão, então, se tornará definitiva. Doutor Paulo Arthur, agradeço a sua participação. O senhor tem alguma dúvida? Não, muito obrigado. Não, muito obrigado, conselheira. Eu agradeço a todos e desejo um bom trabalho. Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom dia. Dando prosseguimento à nossa pauta, no item 2, nós temos o recurso 20.904, recurso de ofício à empresa distribuidora Marajoara, processo de relatoria do conselheiro Nilson. Neste processo, houve dispensa de parecer do procurador do Estado, de forma prevista na legislação. Peço, por favor, conselheiro Nilson, a leitura do relatório. Perfeito, presidente. Verso o presente processo sob o auto de infração e notificação fiscal, folha 01, lavado contra o contribuinte acima identificado em 2/1/23, no valor de R$ 49.044,18, por ter supostamente infringido a legislação tributária do Estado do Pará, conforme descrição a seguir. O contribuinte deixou de recolher ICMS no prazo regulamentar relativamente à mercadoria sujeita à antecipação na entrada em território paraense. Durante a operação de fiscalização no posto fiscal do Itinga, o condutor apresentou os DANFs 15.5776 e 15.5777 pertencentes ao destinatário, que se encontra em situação fiscal de ativo não regular, devido ao exposto. Foi lavrado este presente termo, cobrando antecipadamente o imposto devido. Infringência da Lei 5.530/89, artigo 2º, parágrafo 3º, 55, parágrafo único, 62, combinado com a Lei 5.530/89, artigo 1º, inciso 1, artigo 2º, parágrafo 3º, decreto 4676/1 do RICMA Pará. Artigo 108, parágrafo 9º, decreto 4676, artigo 115, inciso 1, decreto 4676/01, anexo 1 e artigo 107, decreto 4676/1, apêndice 1, instrução normativa 13/05, com alterações realizadas pela instrução normativa 0414, artigo 1º, inciso 2, parágrafo 1º, artigo 2º, inciso 3º e 5º,
Na Lei 6.182/98, artigo 2º, artigo 60, caput, parágrafo 1º, parágrafo 2º e artigo 61 da Lei 5.530/89, artigo 78, alínea A, inciso 1, e decreto 4676/42, artigo 3º. A penalidade é do artigo 78, inciso 1, alínea L, da Lei 5.530/89, com nova redação dada pela Lei 6.335/00, multa de 40% sobre o valor do imposto. Inconformado, o contribuinte apresentou suas razões de defesa, impugnando o auto de forma tempestiva, onde expôs suas alegações. A julgadoria de primeira instância, ao analisar os autos, a legislação pertinente, julgou improcedente o crédito tributário, recorreu de ofício ao TAF da parte contrária à Fazenda Pública Estadual nos seguintes termos: de que, analisando a documentação juntada pelo contribuinte aos autos, constata-se as folhas 22 e 23, as guias de pagamento comprovantes de quitação referente ao ICMS, antecipado incidente nas operações das notas fiscais objeto da análise, os números 155776, folha 03, e 155777, folha 04, apontando o pagamento deste tributo como ocorrido em 22 de 11 de 22. Considerando que a fiscalização de trânsito se deu em 22 de 11 de 2022, folha 02, ou seja, na mesma data do recolhimento efetuado pela empresa, entende-se que a presente autuação não pode prosperar, em razão da extinção do crédito tributário, ora exigido, conforme prevê o artigo 156, inciso 1 do CTN. Considerando tudo que foi analisado, conclui-se pela improcedência do crédito tributário em questão, dispensado o parecer da Procuradoria-Geral do Estado, consoante legislação em vigor. É o relatório, presidente, demais conselheiros. Obrigada, conselheiro Nilson. Tem um auto de trânsito, né, conselheiro Nilson? Isso, verifica que a exigência se deu em razão da empresa se encontrar numa situação fiscal de ativo não regular, onde a legislação estadual exige pagamento antecipado. E, entretanto, a empresa, em sua impugnação, trouxe comprovantes de que o recolhimento se deu antes do início da ação fiscal, assim entendemos pela lavratura do auto de infração. Né? Foi o que eu consegui verificar dos autos, me parece que não tem uma maior complexidade em relação a esse julgamento, mas eu pergunto ao conselheiro Nilson se tem alguma coisa a acrescentar, além do que foi trazido no relatório. Não, presidente, não tem nada a acrescentar. Eu até verifiquei a questão da hora, né? Eu expus no meu voto, né? Que na realidade está comprovado que aconteceu o recolhimento antes do auto antes de ter sido interceptado. Então, dentro da normalidade, dentro da legislação. Então, não tem muito o que acrescentar. Na realidade, não procede essa autuação em virtude de ter sido de contribuinte comprovar de que o tributo foi recolhido. Só isso, não tenho mais nada a acrescentar. Obrigada, conselheiro Nilson. Conselheira Regina, tem alguma dúvida, alguma consideração? Não, presidente. Não, presidente, estou satisfeito. Obrigada, conselheira Regina. Conselheiro Guilherme? Não, presidente, nenhuma dúvida. Obrigada, conselheiro Guilherme. Podemos, então, passar ao voto, por favor, conselheiro Nilson. Tá bom, presidente, eu só vou ler o destaque aqui, depois eu vou para o dispositivo, onde eu botei: vale ressaltar que o termo de apreensão se deu em 22 de 11 de 22, às 14h42, e o recolhimento do tributo se deu em 22 de 11 de 22, às 10h52, portanto, antes do evento da apreensão. Diante disso, e do acima exposto e tudo mais que consta dos autos devidamente fundamentado, este conselheiro vota pelo conhecimento e improvimento do presente recurso de ofício para que seja mantida a decisão de primeira instância. É o voto, presidente. Obrigada, conselheiro Nilson. Como vota a conselheira Regina?
Eu acompanho o Eu voto. acompanho o voto do conselheiro. Obrigada, conselheira Regina. Conselheiro Guilherme, como voto? Vou acompanhar o relator, presidente. Obrigada, conselheiro Guilherme. Também acompanho o voto do conselheiro relator. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimimento e improvimento do recurso de ofício 20.904. Conselheiro Nilson trouxe a emenda? Sim, presidente. Sim, presidente. Por favor, se puder compartilhar. Emenda, Pode fazer a leitura. com certeza. Deixa eu pegar aqui. Visualizando? Sim, conselheiro Nilson. Pode Então, fazer a vamos lá. leitura. Então, vamos lá. Remeta, Remeta, ICMS. está dando eco. Está dando eco, não sei porquê. Antecipação na entrada, ponto. Agora melhorou. Não recolhimento, ponto, improcedência do AINF. 1. Correta decisão singular que declara a improcedência do crédito tributário quando restar comprovado que o tributo foi devidamente recolhido antes do evento de apreensão e depósito. 2. Recurso conhecido e improvido, decisão unânime da data de hoje. Obrigada, conselheiro Nilson. Só uma sugestão aqui, À na parte vontade. final À do vontade. item 1, onde diz, quando está comprovado que o tributo foi devidamente recolhido antes do início da ação fiscal. Penso que fica Agora. Agora. mais adequado, tá bem? Ok. Ok, antes do início. Da ação fiscal. Ação fiscal. É isso aí? Veja se preenche. Veja se preenche. Exatamente, conselheiro Nilson. Obrigada, tá? Ok. Ok. Vamos passar, então, ao próximo item da pauta, que é o item 3, é o recurso de ofício também, 20.907, empresa J. Macedo, processo também de relatoria do conselheiro Nilson. E eu peço a leitura do relatório, assim que tirar o compartilhamento do conselheiro Nilson, por gentileza. Não tirei, né? Só um minutinho, por favor, presidente. Saiu? Saiu. Sim. Ok. J. Macedo S.A., né? Isso, conselheiro. Confere. Ok. Verso o presente processo no auto de infração e notificação fiscal, folha 1 e 2, lavrado em 27 de 2 e 23, contra o sujeito passivo acima qualificado, no valor de R$ 39.877,96, em virtude da suposta infração tributária seguida escrita. O contribuinte deixou de recolher a antecipação especial do ICMS relativa à operação interestadual de mercadorias para fim de comercialização, no ato da entrada em território paraense, na situação de ativo não regular, conforme definição na legislação tributária estadual. A autoridade fiscal atuante enquadrou a infringência no artigo 2º, parágrafo 3º e 62 da Lei 5.530/89, combinado com o RIP, e aprovado pelo Decreto 4676/01, artigo 108, inciso 7, a linha E, combinado com o artigo 114-E, 114-F, anexo 1 do RICO, e aplicando a penalidade prevista no artigo 108, inciso 1, letra L, da Lei 5.530/89, 40% sobre o imposto. O sujeito passivo apresentou impugnação tempestivamente
em 28 de 6 de 2023, sustentando suas alegações de defesa. A julgadoria de primeira instância, ao analisar os autos, julgou improcedente o AINF, declarou indevido o crédito tributário no valor de R$ 39.877,96, recorreu de ofício ao TAP da parte contrária à Fazenda Pública Estadual, nos seguintes termos: de que o sujeito passivo alega de que o imposto já se encontra pago, juntando a peça de defesa, cópia do documento de arrecadação, DAI, e o respectivo comprovante de pagamento. De fato, ao analisar os autos de documentação juntada pelo independente, constata-se que a impugnante efetuou o recolhimento do ICMS relativo da nota fiscal eletrônica de número 286086, por 05, na data 19/01/23, como é possível observar na documentação as folhas 14, 15 e 51 dos autos, antes, portanto, do início do procedimento fiscal sob comenda, ocorrida em 22 de 1 de 23, com a lavratura do TAD às folhas 0304. Desta forma, tem-se a extinção do crédito tributário pelo pagamento nos termos do artigo 156, inciso 1 do CTN, e não sendo cabível manutenção da presente cobrança, dispensado o parecer da Procuradoria-Geral do Estado, em obediência à legislação vigente. Presidente, demais conselheiro, é o relatório. Muito obrigada, conselheiro Nilson. Já verifiquei que esse processo é semelhante ao anterior, não é, conselheiro Nilson? Que tem a questão do pagamento antes do início da ação fiscal também, só que naquele processo tratava de antecipação na entrada, e neste caso aqui nós temos uma cobrança de antecipação especial, né, que tem regras diferentes, embora o vencimento se dê no mesmo momento, em razão da situação fiscal de ativo não regular. Também não verifico maior complexidade em relação à análise desse processo. Conselheiro Nilson, tem alguma questão adicional a trazer? Não, presidente, como a senhora falou, realmente não tem nenhuma complexidade. Está comprovado o recolhimento do tributo, então, no presente caso, não há o que discutir realmente. E o meu voto é pelo conhecimento e improvimento do presente recurso de ofício. Obrigada, conselheiro Nilson. No caso, são dois recolhimentos. Ok. Não, os recolhimentos estão aqui, o jogador singular ele fez essa indicação, inclusive, assim como no outro também, há registro do sistema de informações da Secretaria da Fazenda, acusando efetivamente esse recolhimento. Né? Não basta só ter um documento, né? É relevante, eu penso que é relevante fazer essa averiguação se de fato o recolhimento foi registrado no sistema da Secretaria da Fazenda, inclusive com o código correto, para evitar dúvidas futuras a respeito da quitação desse tributo. Conselheira Regina, tem alguma dúvida, alguma consideração em relação ao processo? Não, presidente. Não, presidente. Estou satisfeita com o relatório. Obrigada, conselheira Regina. Conselheiro Guilherme, uma consideração? Não, presidente, nenhuma consideração. Peço, então, o voto do conselheiro Nilson, só para a gente fazer a contagem agora, o conselheiro Nilson até antecipou, mas só para a gente fazer a contagem dos votos, tá? Perfeitamente, presidente. O meu voto é pelo conhecimento e improvimento do presente recurso de ofício para ser mantida a decisão singular. Obrigada, conselheiro Nilson. Conselheira Regina, como vota? Eu acompanho o voto do conselheiro relator, presidente. Obrigada, conselheira Regina. Conselheiro Guilherme, como vota? Eu acompanho o relator, presidente. Obrigada, conselheiro Guilherme. Eu também acompanho o voto do conselheiro relator. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício 20.907. Conselheiro Nilson, em relação à sua emenda, pode compartilhar eu já antecipo pelo entendimento de que a emenda pode ser semelhante à anterior, né? No caso, é semelhante. Ela é exatamente Pronto. igual, só vou ter que igual, fazer aquela alteração que a senhora fez.
Isso, lá no final do item 2, não é? Exatamente. Quando o extrato do tributo foi devidamente recolhido antes do início da ação fiscal. Está visualizando aí? Estamos visualizando, sim, conselheiro. Aí só peço que faça aquele ajuste e ao final da sessão, assim que possível, o senhor compartilha, né? Envie um e-mail para a secretaria, né, para o Márcio, para a gente fazer o procedimento de impressão, tá? Perfeitamente. Feito esse ajuste, considero que a emenda foi lida, já que foi discutida, né, e aprovada. Podemos, então, concluir o julgamento do recurso de ofício 20.907. Podemos dar prosseguimento em relação à nossa pauta de hoje. Nós já esgotamos os itens de pauta. Nós temos emendas pendentes da conselheira Regina. A conselheira Regina, que já disponibilizou o texto da Secretaria do Tribunal. Vamos tentar compartilhar e a conselheira Regina pode fazer, então, a leitura. Tá bem? Ok, presidente. Iniciando pelo recurso 20.807, conselheira. Ok, presidente. Então, o recurso 20.807, voluntário, conselheira relatora Regina Célia Nascimento Villanova. A emenda ICMS, obrigação acessória, falta de apresentação de documentos fiscais, nulidade rejeitada, embaraço à ação fiscal. Em todas as emendas eu acresci esse item da nulidade, então deve ser rejeitada a nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa, porque o AINF está instruído como prova da infração, com a indicação de todos os elementos essenciais previstos no parágrafo 1º do artigo 12 da Lei Estadual número 6.182 de 98, bem como o sujeito passivo não foi prejudicado em seu direito de defesa. 2. Os documentos e os livros da escrita fiscal e contábil são de exibição obrigatória ao fisco e, para esse fim, não tem aplicação de qualquer disposições legais excludentes da obrigação de exibir ou limitativa do direito do fisco de examinar mercadorias, livros, arquivos, programas e arquivos magnéticos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais. 3. A não entrega de documentos exigido em notificação fiscal essenciais ao trabalho da fiscalização caracteriza embaraço à fiscalização e constitui infração à legislação tributária, sujeitando o contribuinte às penalidades legais. 4. Deve ser mantida a decisão singular pela procedência do AINF quando o sujeito passivo não apresentar qualquer contraprova que pudesse refutar a atuação e extinguir a penalidade aplicada. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime, foi julgado na sessão do dia 15, tá? E a data do acordo, então, seria o dia 17, né? A data de hoje. Fazer essa alteração. Ok, o Márcio faz esse ajuste aqui de data, secretaria, e também o ajuste de formatação. Não temos aqui, nem eu, nem o conselheiro Guilherme, nenhuma sugestão de ajuste, entendemos adequado ao caso. Conselheiro Nilson, alguma sugestão? Não, presidente, eu não tenho sugestão. Ok, então, consideramos a emenda aprovada. Na sequência, temos o recurso 20.805. O Márcio já compartilhou. Eu peço a leitura pela conselheira Regina. Nos itens em que houver repetição, que é o caso da nulidade, né, que o contribuinte reclamou em todos os autos, eu dispensaria a leitura completa do item 1, tá, conselheira? Ok, presidente. Fique à vontade. Então, ICMS, obrigação acessória, utilizar créditos sem devidas formalidades legais. Nulidade rejeitada, procedência do AINF. No item 1, o item sobre a nulidade, a rejeição da nulidade.
No item 2, utilizar créditos não revestidos das formalidades previstas na legislação constitui infração à legislação tributária e sujeita o contribuinte às penalidades da lei. 3. Deve ser mantida a decisão singular pela procedência do AINF quando o sujeito passivo não apresentar qualquer contraprova que pudesse refutar a autuação e extinguir a penalidade aplicada. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. Julgado na sessão do dia 15, né? Então, data do acordo, dia 17. Caberia esse ajuste da data. Ok, Márcio fará os ajustes em secretaria. Igualmente, não temos sugestões de ajuste aqui em relação à emenda trazida. Entendemos adequada ao caso que foi julgado. O conselheiro Nilson também não tiver nenhuma sugestão. Não tem. Consideramos, então, a emenda livre aprovada. Na sequência, temos o recurso voluntário 20.809. Márcio também já compartilhou. Peço à conselheira Regina a leitura. ICMS, obrigação acessória, EFD, omissão de escrituração. Nulidade rejeitada, procedência do AINF. O item 1 trata da rejeição da nulidade. O item 2, deixar de informar no livro de registro de saída, na escrituração fiscal digital EFD, documentos fiscais eletrônicos, DFE, relativo à operação de saída de mercadorias, constitui infração à legislação tributária e sujeito a contribuinte penalidade da lei. 3. Mantém-se a decisão singular pela procedência do AINF, quando o sujeito passivo não apresentar qualquer contraprova que pudesse refutar a atuação e extinguir a penalidade aplicada. Recurso conhecido e improvido, decisão unânime, a sessão do dia 15 de janeiro de 2024 e a data do acordo, a data de hoje, 17/1/2024. Uma formatação aqui, presidente. Pai, só uma dúvida aqui, conselheira Regina. Se esse auto de infração se referia à cobrança de tributo, embora esteja obrigação acessória ali, na minha visão, a leitura do item 2 remete a uma falta de escrituração. E a legislação tem uma penalidade específica para falta de escrituração, mas de notas fiscais de entrada, porque a falta de escrituração das notas fiscais de saída já fica incorporada na penalidade, digamos assim, da falta de recolhimento do ICMS. Né? Tem uma penalidade específica para falta de registro de notas fiscais de saída. E aí eu fiquei em dúvida se a ocorrência trazida no auto de infração seria de informação incorreta na escrituração fiscal digital, mas a gente pode, se a senhora puder esclarecer isso agora, senão a gente pode, com acesso aos autos, identificar com maior precisão a ocorrência descrita. Presidente. Só um minuto. Na Pode falar, Na conselheiro. descrição, presidente. Só um minuto, conselheiro. O conselheiro Guilherme quer falar? Conforme o caso, trocar aquele item 2 por exatamente o que está no começo da descrição da ocorrência. Ó. Omitir no arquivo digital de FD, escrituração digital ou informações exigidas pela legislação vigente configura infração sujeita a penalidades legais. Só inverter a ordem, né? Porque lá começou por falta de informação no livro de saída e aí começa por omissão no arquivo digital. É essa a sugestão, conselheiro? Acredito que nem seria necessário da detalhação, o detalhamento, porque essa primeira parte da ocorrência é fixo por causa da lei e no sistema. Ele não pode ser alterado. A parte de baixo que a autoridade lançadora consegue inserir essas informações. Aí ele dá um maior detalhamento, mas a penalidade que ele aplicou está vinculada a esse primeiro trecho aí da descrição da ocorrência. Então, acredito que no item 2 trazer, pode ser literal aí, omitir, vírgula, no arquivo digital da FD, escrituração fiscal digital, dados e informações exigidas pela legislação tributária vigente, configura infração sujeita às penalidades legais.
A minha sugestão, presidente. Conselheira Regina, acata a sugestão ou tem Sim, alguma? presidente. Sim, presidente. Tá, a gente faz o ajuste em secretaria, tá bem? Ok. Só em relação a esse ponto. Obrigada, conselheira Regina. Temos mais um, que é o recurso voluntário 20.801. Já está compartilhado? Por favor, conselheira Regina. Emenda, ICMS, estorno de crédito, nulidade rejeitada, procedência do AINF. No item 1, descreve o item sobre a rejeição da nulidade. No item 2, a falta de estorno de crédito do imposto, nos casos legalmente previstos, quando a operação subsequente não for tributada, constitui infração à legislação tributária sujeita à aplicação da penalidade prevista em lei. 3. Deve ser mantida a decisão singular pela procedência do AINF, quando o sujeito passivo não apresentar contraprova que pudesse refutar a atuação e extinguir a penalidade aplicada. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. Foi julgada na sessão do dia 15 e a data do acordo seria dia 17 de 1. Obrigada, conselheira Regina. Só fiz uma sugestão e o Márcio até já fez o ajuste lá na ementa, lá na Amplica, de dar ICMS que estava estorno de crédito. Aí eu pedi para inserir falta de estorno de crédito. Tá? Que a infração é justamente essa, né, Rafael? Presidente. Pois não, No conselheira. item 2, eu tenho uma sugestão ali. Assim, eu vou trazer para vocês discutirem, para os outros conselheiros discutirem se pode ser uma particularidade minha. Mas, veja só, a falta de estorno de crédito do imposto, nos casos legalmente previstos, já não engloba quando a operação subsequente for tributária? Eu pergunto, essa hipótese que está especificada aí depois da vírgula já não estaria dentro nos casos legalmente previstos? Está redundante, é isso, conselheiro? Aí, sim. Sim. Talvez. E a minha sugestão seria suprimir esse trecho, porque, pelo que eu já trouxe, que já estaria contemplado nos casos legalmente previstos, e acho que não traria nenhum duplo sentido. Tá, eu Por entendi, conta de conselheiro. um eventual recurso de revisão que Sim. viesse a contestar esse acordo. Sim, e a falta de estorno, ela não se dá apenas quando a operação subsequente não for tributada. Uma coisa que a própria legislação ela pode trazer situações diferentes, né? Quando há crédito presumido, a legislação dispõe que tem que haver estorno de crédito para parcela remanescente, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que a supressão também se justifica. Pode ser, conselheira Regina? Pode, presidente. Pode, presidente, no caso. Então, feito o ajuste, o Márcio finaliza aí em secretaria e vai disponibilizar para assinatura já na sua próxima vinda ao tribunal. Bem, conselheira? Obrigada. Ok. Ok, finalizamos então a nossa sessão de hoje, encerrando a pauta e as emendas pendentes.